Mas eu acredito que o Vitor, ele deixou uma mensagem aqui, que eu concordo com ele. A RD 166 tem os controles, né? Tem os CQs, né? Poderia ser utilizado, então, a carta de controle para avaliar os dados de controle de qualidade da rotina deles. Né? Excelente, né? Porque seria uma ótima opção. Na Pharma, a gente trabalha-se muito com fazer a replicata, né? As 6 replicatas de padrão, avaliar como é que ficou o desvio, o system, né? Parâmetros de system, quando a gente trabalha ali com HPLC principalmente, e depois faz as análises. Então, a questão que a gente recebeu foi exatamente sobre esse processo. Se trabalhando dessa forma, que não tem a curva de calibração, mas tem os padrões de checagem, né? Antes de uma sequência, se seria aplicado a carta de controle. Sim, com certeza, e ainda seria muito bem-vinda, uma vez que ela já está representando aquele método na rotina, né? Você consegue ver uma tendência. Né? E não necessariamente, que o pessoal tinha até comentado com a gente, foi uma questão da live do Fábio ainda, de HPLC, se a carta de controle, de fazer a checagem, né? E aí usando a carta de controle, se seria aplicado quando o seu equipamento não é dedicado. A gente sabe que quando o equipamento é dedicado, o cenário fica mais cor-de-rosa, né? Então fica melhor, mas você fica numa zona de conforto para poder trabalhar. Mas, independente dele não ser dedicado, se você utilizar aquela máquina, aquele instrumento para mais de um método, não tem problema. Quem vai ditar se você precisa ou não passar a curva de calibração todos os dias, ou a cada sequência, é a carta de controle. É verdade. É verdade. Ó, teve uma pergunta bem boa aqui, ó. O que é carta de controle, Igor? Que a gente já pegou e já foi falando, né? O que é carta de controle? Na verdade, a carta de controle, eu vou falar um pouco da história dela. Né? Ela foi desenvolvida por uma pessoa que ela é conhecida como um dos grandes gurus da qualidade. Então, na área da qualidade, nós temos o Duran, temos o Deming, temos o Ishikawa, né? E temos uma pessoa, que é da década de 40, se eu não me engano, que é o Walter Schilhart, né? E o Schilhart, ele, na verdade, a carta é você pegar, por exemplo, um laboratório, né? Você pega uma amostra de concentração conhecida, analisa essa mesma amostra todo dia. Em vez de você colocar isso numa tabela, você vai colocar num gráfico e no eixo X, né, o eixo que é o horizontal, você vai colocar uma unidade de tempo, né, que no caso seriam dias, e no eixo Y uma concentração. Então você vai analisar graficamente a variação da concentração daquela mesma amostra avaliada em vários dias por um gráfico, né? E o que é interessante nesse gráfico? Você vai avaliar as tendências, né? E o que é legal de avaliar tendência? Você prevê, né, situações futuras, né? Aí você consegue se antecipar nas tomadas de ações, né? Não espera dar o problema para resolver, né? E você prevê que amanhã pode dar problema. Exatamente. Essa é a ideia do cara que não é preventivo. E o que é legal na carta é que tem várias maneiras de avaliação, né? Por exemplo, tem algumas regrinhas, algumas literaturas. 7 pontos consecutivos crescentes, né? Então, tem uma amostra de concentração 10. Um dia ela deu 8,9, outro dia ela deu 9,1, outro dia deu 9,2, outro dia 9,3, outro dia 9,9, outro dia 10,2, 10,5, ou seja, os resultados que você olha no gráfico estão subindo. Né? 7 consecutivos subindo é uma tendência. Ou seja, às vezes, os 7 pontos estão dentro das faixas de controle. Mas se você não tomar uma ação, pode ser que o próximo ponto seja para fora. Então, Exatamente. o que é legal nessas horas, né? O grande problema da carta que eu vejo lógico, dá para fazer, para fazer até manual. Mas se você não tem um software
princípio, você tem que estar contando os pontinhos, né? 7 pontos Uhum. para baixo, 10 médios, 10 médios. Então, assim, quando você tem um software que já faz essa avaliação, ou uma maneira de fazer essa avaliação, facilita para você, porque o programa, ele monitora, né, que dá um ponto de erro. Aí, aproveitando, né, eu não fiz propaganda dele hoje ainda, aproveitando o software Scilab, que é o software que eu tenho, também do professor Vitor, ele tem um módulo de carta de controle fácil dessa avaliação. Você vai compartilhar a sua dissertação de mestrado, né, Carla? Vou. Para o pessoal que tiver interesse, eles estão escrevendo aqui embaixo, a gente recebe no direct, depois as meninas mandam para mim, aí eu encaminho a tese, aí lá tem N cartas de controle, de vários tipos, várias tratativas e interpretações. E hoje eu vejo a carta, né, depois de implantado um processo, né, ela que monitora o seu dia a dia. Tem cartas de controle diferentes, né, que eu já vi, que são interessantes. Por exemplo, eu queria ver uma carta de Z-Sport. Acho interessante. Veja só, o laboratório ele faz vários ensaios. E daí eu vi um laboratório que o Z-Sport, né, o valor ser menor do que 2, né, ele está aprovado. E daí o que ele faz? Apesar do seu valor, muitas vezes o valor está menor do que 2, ele ia monitorando para ver se existe uma tendência do valor que está subindo e está descendo. Então, isso é interessante. E a gente pode até fazer o link com isso, né, para o pessoal que já trabalha com a 17025, que a gente tem a obrigatoriedade agora, né, de monitorar a competência de pessoal. E a carta de controle, gente, é uma ferramenta também para isso, né? Porque você pode utilizar ela para vários objetivos. Então, igual você comentou agora, que dá para a gente utilizar ela na parte de ensaio, participação em ensaio de proficiência, monitorando o Z-Score, até para as informações não se perderem, né? A gente fala que quando a gente plota em tabela, é uma análise pontual daquele momento, ó, tá dentro, tá fora, tá dentro, tá fora, tá dentro, tá fora, beleza? Quando a gente coloca num gráfico, aí isso a gente nos permite um monitoramento contínuo, né? A gente consegue ir vendo o comportamento daquele método ao longo do tempo, ou daquela participação, participação de proficiência interlaboratorial, né? E você pode agregar essa ferramenta ao seu monitoramento de competência, você concorda? Com certeza, com certeza. Por exemplo, se você tem um analista que todo dia analisa uma amostra de controle, e o resultado dessa amostra de controle você plota numa carta, se alguém perguntar, você monitora a competência? Só pega a carta de controle. É um monitoramento da competência. Por quê? Exato. Você está avaliando ao longo do tempo, né, a variabilidade dos resultados do seu analista. Então, especificamente, isso é um desvio. O monitoramento da competência da analista. Exato, exato. Tá vendo? Como eu sou fã de carta de controle. Deixa eu puxar um gancho aqui. Uma pessoa fez uma pergunta, e é uma pergunta bastante pertinente. Métodos, e são métodos que você está acostumado a trabalhar também. Métodos multi-elementos. Eu até vi aqui, eu só não te interrompi, que aproveitando foi a Bárbara que perguntou aqui pra gente, uma querida, e eu achei até engraçado que ela estava na live passada, e aí ela colocou assim, num comentário, eu acho isso tudo que vocês estão falando muito fácil mesmo, porque é a Tati que faz para mim. E ela é fantástica, adoro você, Bárbara, a gente discute vários assuntos, e na parte de multiparâmetros, então a gente tem na parte ambiental, né, métodos que a gente monitora não só um composto, mas às vezes 60, 98 compostos em uma corrida só. E aí a gente adota já como controles de qualidade os famosos surrogates, que são compostos de controle, tá? Numa outra oportunidade a gente fala mais sobre isso. Mas são compostos de controle que a gente adiciona na amostra
para poder verificar se a recuperação do processo de preparo dessas amostras está ok. Então, se esses compostos eles já representam o grupo todo que está ali, a gente pode trabalhar com a carta de controle somente para esses compostos. Não, perfeito. Até eu vou dar um gancho, você falou da área ambiental, né? Uhum. Eu vou dar um gancho na área de alimentos também. Na área de alimentos, você tem os métodos multiresíduos de agrotóxicos, né? Aí tem corrida cromatográfica, tem 100 analitos, tem 50 analitos, é uma loucura. Uhum. A validação da Comunidade Europeia, que é um documento da SAM, trata sobre isso e eles estabelecem uma quantidade mínima de controle que você tem que ter. Não pode saber, porque é 10% dos analitos, por exemplo. Que seriam representativos do grupo todo, né? Exatamente. Pode pegar em tempos de retenção diferentes. Né? Uhum. Então, monitora todos, né? Mas numa corrida de multi-elementos, você adota alguns controles, né? A corrida completa. E mesmo assim dá muito trabalho já. Já. Imagina se tivesse que monitorar de todos, socorro. Não, mas a gente pode trabalhar com essa representatividade, né? Tá? Não, legal. Eu acho que a gente poderia aproveitar o gancho e você contar pra gente das não conformidades das cartas de controle. As mais comuns. Uma da mais comum é isso que eu falei. As pessoas não avaliarem a tendência, né, da carta de controle. Eu vejo que isso é um problema bem comum, né? Agora, na verdade, não é bem uma incerteza da carta de controle, né? Mas eu uso a carta de controle para dar uma não conformidade que é bastante clássica. Correlacionar a carta de controle com a incerteza. Mas isso eu falei até na live passada já, né? Porque a carta de controle representa a variabilidade do seu processo dentro de um tempo finito. Enquanto que a incerteza seria a variabilidade do seu processo dentro de um tempo infinito. Na teoria, a sua incerteza deve ser um pouco maior do que a variabilidade natural da sua carta de controle. Uhum. Muitas vezes você tem uma carta de controle com uma variabilidade alta e uma incerteza pequena. Um pouco estranho e suspeito, né? Agora, outra coisa também, Tati, que acontece, porque assim, a carta de controle é dinâmica, né? Tive um resultado de controle, coloca na carta, vê se está dentro, se está fora e avalia a tendência. Agora, até você comentou na live passada, né? Tem lugares que as pessoas acumulam os dados de controle e uma vez por mês processam uma carta. Não faz sentido também. A gente fala que isso acontece quando a carta de controle ela se torna uma obrigação somente. Né? E quando o pessoal do laboratório não entende o porquê, a importância daquela ferramenta, aí sinto muito, eu também já não fiz um dia, eles também não vão fazer, vai fazer só quando a obrigatoriedade bater na porta. Né? Por isso é importante a importância da gente ir esclarecendo para que a carta de controle ela se torne uma aliada do analista, né? Porque muitas vezes você consegue justificar pela carta de controle o que precisa, o que aquele método precisa, né? Entender como ele está funcionando, aonde que dá para melhorar, né? O pessoal fala, quanto tempo vale a minha curva de calibração? A carta de controle ela vai te dizer isso, né? Desde que você escolha a amostra de controle correta, defina uma periodicidade que tenha coerência ali com o seu método e avalie ela constantemente, né? A cada plotagem de dado. Eu acho... E se aplica, o que é interessante é que se aplica para qualquer processo, né? Para qualquer processo. Uma vez eu fiz um trabalho num laboratório que era muito particular. Né? Eles trabalhavam com análise da potência da vacina do vírus da raiva. E é um teste que é um teste biológico, na verdade. Né? Você pega um lote de camundongo, vacina esse camundongo contra a raiva. Um outro lote vacina 50% da potência da vacina. E um outro lote você não vacina.
Aí você tem que pegar uma injeção intracraniana e você inocula o vírus da raiva em todos os patinhos. E daí é uma lição estatística, né? De mortandade de ratinhos daqueles que não foram vacinados, que vacinam 50%, e os que vacinam integralmente. Então, os que vacinam integralmente, com a potência normal, não pode adoecer nenhum. E daí, nos outros casos, tem uma porcentagem. E existem alguns controles que se fazem. Tá? Isso é interessante, porque nós aplicamos uma carta de controle até nesse processo. Falou de processo de análise, dá. O seu resultado é numérico? Então dá. Exato. Tem número, dá para fazer. Eu achei interessante que uma vez, até depois de implementado, eu lembro que uma vez nós, nos taquinhos de controle, né, é engraçado que um caso que às vezes ele tinha ciclos no resultado. E a gente começou a monitorar para entender, e ela falava, nós vamos sair biológico, às vezes, por mais que o lote de ratos tenha tão bom, tem muita característica, às vezes dá uma oscilação, porque não é uma ciência exata, assim, metabolismo em cada mas eu tenho que muito avaliar o taquinho de controle, tá? Que nós descobrimos. Aqueles controles que davam ciclos no resultado, coincidentemente usavam a mesma micropipeta para preparar a dose da vacina. E como calibrar a micropipeta, aqui que nós descobrimos, que ela tinha. Ela estava totalmente fora. Então, assim, foi interessante. Nós identificamos um problema de calibração e ideológico. Acreditávamos que era um problema do lote de pomidores, né? Na verdade não era. Foi uma calibração, tá? Tá vendo? Quando a carta de controle ela é bem utilizada, né? Você traz ela como sua aliada, ela te ajuda na identificação desses problemas, né? Não, bacana. Olha, eu tô vendo que a gente está recebendo um monte de perguntas. É um bate-papo mesmo, que a gente já está chegando, daqui a pouco o Instagram corta a gente. Então foi um bate-papo mesmo de carta de controle. É só um start inicial, porque a gente sabe, né, Igor, que tem muita coisa para falar sobre essa ferramenta. A gente recebeu várias dúvidas, vocês não vão ficar sem resposta, fiquem tranquilos. A gente pode até... Já estou assumindo aqui o compromisso com vocês que a gente vai montar o podcast para poder responder todos e enviar a tese para vocês terem mais conhecimento da carta, né, um pouco mais técnico, as informações. Eu mando para vocês sim, mas a gente vai ficando por aqui nessa live de hoje. Eu quero muito agradecer de novo a sua participação aqui com a gente, sua disponibilidade de estar aqui essa 1 horinha com a gente, Igor. Você sabe, todo o meu respeito e admiração pelo profissional que você é, né? Igualmente, Tati. E aí a gente combina, se for interessante, a gente combina mais lives de qualidade analítica, o que o pessoal for mandando aqui de feedback pra gente, aí a gente vai se reunindo e batendo um papo ao vivo. Perfeito. Tati, eu agradeço o seu convite. Agradeço também até as perguntas das pessoas aí que fazem até o nosso bate-papo ficar muito mais agradável, né? Nossa, com certeza. E é muito legal ver pessoas interessadas realmente, né? No meio da semana, quarta-feira, às 7 horas da noite, né? As pessoas interessadas em discutir, em conversar, né? E é engraçado, né? Pessoas que trabalham nessa área têm uma paixão pela área, né? Então as pessoas até fora do horário de trabalho, né? Buscando conhecimento, né? Exatamente. Eu acho que é muito legal mesmo. Parabéns, Tati, por essas lives aí. E quando me convidar, eu vou com todo prazer estar participando. Então pode deixar, que o convite eu vou fazer mesmo. Eu acho que a gente só contribui mais para esse pessoal que está ali todo dia no laboratório e carece dessas informações para poder estar cada vez melhor ali, né? E todas as novidades, todas as lives, podcast, a gente vai avisar pelo canal, tá bom? Obrigada, Igor. Até uma próxima. Muito obrigado, Tati. Um abração para você e um abração para todo mundo que ficou com a gente até agora.
Obrigada, viu? Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau. Pessoal, então eu quero agradecer mais uma vez o pessoal que ficou com a gente até agora, falando sobre carta de controle. De verdade, foi só um apanhado geral, que esse assunto é bem extenso, mas a gente vai complementando essas informações, tá? Continua seguindo a gente, que todas as novidades de podcast, novas lives, a gente vai colocando lá. E já de antemão, daqui a pouco a gente vai soltar a enquete sobre cromatografia gás, que amanhã o Fábio vai estar com vocês para falar um pouquinho sobre essa técnica que particularmente sou apaixonada. Tá bom? Muito obrigada, fique com a gente, siga a gente nas redes e qualquer dúvida pode mandar lá no direct que a gente manda para vocês as respostas, tá bom? E aguarda que o podcast logo tá pronto e a gente avisa vocês. Um abraço, boa noite, até mais.